Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo, analisando o Zé Elias, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Curitiba de virada por 3-2, com direito ao golaço do Gerson. E também sobre algumas lambanças que o técnico Jorge Sampaoli está fazendo no Flamengo. Vamos aqui analisar nesse momento, já chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 2 mil likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo, compartilhe o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp com o seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva, faça parte do nosso canal, porque aqui é notícias, informações do Flamengo e aqui no canal Meu Amigão React, nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. 5 minutos atrás ele falou que ia dar os 10 motivos para o Botafogo ser campeão. Isso. E agora ele é o talismã da nação. Essas coisas não são excludentes. Não consigo entender. É aquele cara que cerca tudo na aposta e na hora ganha. Eu não vou dar aqui Sampaoli, por nem favor, a visão do Sampaoli, nem a visão do Flamengo. Então acaba o programa. Eu vou dar a visão da Vivi. Eu sou ladrão de comentário. Ah, nossa Vivi, A gloriosa Vivi, maravilhosa. Vivi Edmilson. Você sabe que tem beijo pra essa galera tem maravilhosa. comentarista que rouba o comentário do outro. Tem muito isso. Fale mais sobre isso aí, Bubu. Não, tem. Isso é grave, isso é grave. Tem comentarista que rouba o comentário a informação, a opinião, o comentário, ele fica de olho, pô, deixa eu ver o que esse cara tá falando aqui, eu vou copiar, vou roubar e vou falar que é meu, entendeu? Isso tem muito. E eu vou agora roubar o comentário da Vivi. A Vivi fez um vídeo, um post, ela me mandou e perguntou, você concorda? Eu falei, não só concordo, como eu vou roubar o teu comentário, vou falar sobre ele no F90. Por favor, a Vivi é sempre muito E eu comentei com o Zé ali no camarim. Quando o Sampaoli chegou... Vestido, né? Vestido. Pedro e Ayrton Lucas eram jogadores de seleção. Cueca laranja. Dois destaques, estavam voando, jogando. Pedro era uma máquina de fazer gol ainda, foi pra Copa do Mundo. Ayrton Lucas, então, um avião ali pela esquerda. O Sampaoli matou o Pedro e matou o Ayrton Lucas. Epa, é grave isso, hein? Não, é uma verdade. A opção pelo Felipe Luiz, um jogo que ele ter falhado sistematicamente, fala, não, ele é melhor na saída de bola, lateral construtor ali, compõe, então. E o Ayrton Lucas é bom do meio pra frente e tal. Pô, mas funcionava. Nos grandes momentos, ou alguns dos grandes jogos, especialmente com o Vitor Pereira lá, o Ayrton Lucas que resolvia pro Flamengo, era um lateral esquerdo, tanto que chegou na seleção brasileira. Sim. E aí o Sampaoli herda 2 jogadores de seleção, e o que aconteceu agora? O Pedro e o Ayrton Lucas já nem seleção são mais, né? Então, mas... Então, você assim... tá querendo dizer que o São Paulo tinha que aproveitar mais o Pedro? Exatamente, Não, mais minutos, olha. Não, mas mais minutos. Hoje eu vi um quadro no Sport Center ou no 360? F360, o mesmo que quadro tinha a minutagem do Pedro. Poxa, um cara como ele jogar tão pouco e o Flamengo... Desculpa, só um minuto. Marcelo, se puder recuperar esse quadro, é bom. Esse quadro é legal para falar até do Pedro, aqui no assunto Flamengo. Então, tava no 360 de hoje, vai, não? Então, o Sampaoli, pra mim, ele não tá fazendo um trabalho tão legal, é verdade, no Flamengo, mas sobretudo com alguns jogadores, ele está prejudicando. Ele está piorando. O Sampaoli está prejudicando ou o desempenho do Pedro o prejudica? Não, eu acho que o Sampaoli... Esse é o ponto que eu quero chegar. O Jorge Jesus, o maior técnico da história do Flamengo, na minha opinião, já voltei nisso, ele potencializou muitos jogadores do Flamengo. Jogadores que eram bons, ele transformou em jogadores melhores. Um técnico, ele funciona muito bem quando ele evolui melhor os seus jogadores. No caso do Sampaoli, eu citei 2 caras que estavam na seleção e que ele piorou. Ele contribuiu para a queda de rendimento de 2 jogadores dos mais importantes do Flamengo. Aí você pode falar, mas ele melhorou o Pulgar, ele gosta do Pulgar, o Pulgar com ele joga melhor, tal, não sei o quê. Mas se você pega e tira a força, o poder, a capacidade, a qualidade de alguns dos seus principais jogadores, não está sendo um bom trabalho. Então ele está dando um tiro no pé, entendeu? Enfraquecendo o grupo do Flamengo, ou escanteando... brecando, boicotando, entendeu? Anulando algumas das potencialidades rubro-negras. Então, essa é a observação que eu faço. Então, continuo sendo advogado do Sampaoli, né? Sou muito bem pago para isso. Mas eu preciso reconhecer quando o meu cliente comete algum tipo de infração, uma irregularidade. Vou te dar uns números para corroborar o porquê eu entendo que o Sampaoli hoje abre mão do Pedro e improvisa o Bruno Henrique como centroavante. Vamos lá, eu gostei disso, Zé. O Henrique tá voando, hein? São 27 jogos na época, né? 27, antes da confusão. Sim. Antes da confusão, tá? 27 jogos desde a chegada do Sampaoli. Pedro esteve em campo em 20.
foi titular em 14. Em 4 não jogou devido à lesão. E 3 esteve no banco. Pô, então teve em 14 oportunidade. Jogos, teve oportunidade. Teve oportunidade. Agora, chega um determinado momento que é o seguinte, o dia a dia, no campo, no treino, te dá... Opa, peraí, vem cá. Aconteceu toda essa confusão. O time inteiro reagiu. Só o Pedro que não. Né? A impressão que dá é essa. Só o Pedro que não. Porque nas 2 vezes que o Pedro jogou, contra o Cuiabá, ele jogou bem? Não. Não, teve oportunidade. Alguém jogou bem? Ontem também. Mas se eu sou o cara que tem um problema, que acontece aquele problema, eu entro no campo e arrebento com o jogo para mostrar para o Sampaoli. Sampaoli, tá vendo como eu tô correto? Bom, se a bola não chega, ele sem travante lá, fica sozinho. Se a bola não chega, meu filho, vem cá, vai então, lá mas aí tem uma coisa, só apontar aqui uma coisa. Porrada com os caras, faz essa bola chegar aqui, se a bola não tá chegando, eu quero fazer gol, depende de vocês. Porque tem uma coisa, o Pedro não tem oportunidade. Então quando o Pedro tem oportunidade, a bola não chega. Mas o Pedro teve oportunidade, mas não sei o que, não sei o que. Toda hora muleta, o cara tem que assumir a responsabilidade. É que nem ontem. O Gabigol é um cara que... Ô Pedro, defende o Pedro aí, teu xará, pô. Ele entrou faltando 10 minutos. Ontem, 10? Era 36 minutos, alguma coisa assim. Teve 10 minutos mais os acréscimos. É difícil? Eu entendo que é difícil, eu sei que é difícil. Eu já passei, já fui jogador, eu sei o que é difícil, porque muitas vezes você nem consegue entrar no campo, nem entrar no jogo. A minutagem, Zé, para ajudar. Sim. Ontem 8 minutos, contra o Grêmio 13 minutos, contra o São Paulo 27 minutos, o Olímpia não, e o Cuiabá 90 minutos, aí é pós-treta, né? É o time reserva, né? Sim. Depois do Atlético ali. Reserva não, sei lá. Não, mas assim, William, aí eu faço o seguinte questionamento, né? O Paulo Souza, quando chegou no Flamengo, o que ele falou pro Pedro? Precisava ter mais profundidade, se movimentar mais. Precisava se movimentar mais, precisava fazer mais uma série de outras coisas e tal. O que foi necessário pro Pedro ser titular do Flamengo? Na fase do... O Bruno Henrique se machucou. O Bruno Henrique se machucou, aí o que... Mas ainda é bom além. O Gabigol abriu mão da sua posição, para que o Pedro chegasse e deu muito certo. E deu muito certo. Ponto, beleza. O Corinthians também já foi campeão assim, o Edenilson era titular da lateral direita, se machucou e o Alexandre entrou e levantou a taça da Libertadores do Mundial. Sim. Então, o futebol faz parte, isso acontece. Agora, o que eu quero dizer é, se você tem a oportunidade que seja 1 minuto, 2, 3, 4, 5, ou 10, ou 15, ou 20, ou 90, você tem que mostrar para o treinador e mostrar para a torcida toda que você está a fim de jogo. Eu sou um cara que eu preciso que a bola chegue até a mim. Beleza, não está chegando. Vai buscar. Não. Eu vou dar um exemplo assim, que na época eu gostava, eu era moleque, né? Eu tinha 14 anos, mas o Neto, quando jogava, teve uma época que o Neto jogava de centroavante. A bola não chegava. Ele ia lá dentro do Wilson Mano, o Márcio, faz a... Né? Chegar, para eu poder jogar e tal. Eu acho que falta isso pro Pedro. Falta o entendimento do momento para o Pedro. São 10 minutos, eu vou arrebentar com o jogo. Eu dou voadora, eu corro, eu luto, eu grito, eu marco pressão. Ontem ele entrou no jogo, a primeira bola ele perdeu. E não foi que ele perdeu a bola... Não, ele foi dar um toquezinho assim de lateral e ele perdeu a bola. Sim. Né? Então, assim, você precisa entender que hoje, no futebol, as respostas precisam ser dadas de forma imediata em determinados casos. O Pedro perdeu a posição porque, provavelmente, no dia a dia, ele ficou esperando o Sampaoli conversar com ele. Ele não vai conversar comigo, não vai conversar comigo. Não vai conversar comigo, não conversa. Eu vou arrebentar no treino. Se eu tô ali, eu tô junto com... Tô ali no Gerson, vamos lá, tal, eu vou também... Porque isso motiva, já falei, isso motiva o ambiente. Às vezes você tem que fazer isso para motivar o ambiente e mostrar para todos que eu estou a fim de jogo, eu quero jogar. Mas o Pedro, infelizmente, não passa essa... mas o perfil do Pedro é assim. Então está na hora de mudar. Você tem que se adaptar aos momentos da vida. Todo dia você é o mesmo? Não. Eu não sou. O Pedro é? Não, ninguém aqui é igual. Não. Hoje, quando nós voltarmos para casa, nós seremos diferentes. A gente dorme, acorda, já diferente. Vai mudando toda hora. Né, eu tenho 46 e tantos dias, e amanhã eu já tenho 46 e mais alguns dias. Então, se você não mudar aquilo que não está dando certo, você vai ficar parado no tempo. E é o que o Pedro acho que está falando. Está esperando a bola chegar para ele resolver? Não dá. Não dá. Ele vai ter problemas. Aí eu estou falando para o Pedro. Veja só, eu não lembro quem era o treinador do Flamengo. Caramba, já foram tantos, né? Ceni, Renato e tal, Domi. Mas teve uma época que Pedro e Gabigol já não jogavam juntos e tal, etc. Mas toda vez que o Pedro entrava, davam 5 minutos pro Pedro ia lá e metia um gol. Davam 10 minutos pro Pedro, ele entrava lá e metia gol. Esse jogo só jogou 8 minutos, mas metia gol.
Eu não sei se era um nível de confiança, se ele estava nessa pegada aí que você fala, Zé. A bola chegava, né? A bola também chegava, mas enfim. Mas quando chegava, ele guardava. Em alguns momentos tem chegado e ele não está se entendendo com a bola. Então, assim, também teve esse momento que, mas tem pouca minutagem. Mas em outro momento, não tão distante, o Pedro resolvia com pouca minutagem. E uma pergunta. O Pedro, precisa de chance, tudo bem, eu entendo. Mas, cara, vai tirar quem? Porque o Flamengo já não está abarrotado de competições. O Flamengo tem 2 jogos para fazer pela Copa do Brasil e o resto é Campeonato Brasileiro. É isso, não está abarrotado. Elenco, porque tem outros campeonatos e tal, etc. Tudo bem, pode organizar melhor, o Pedro pode jogar mais aqui. Mas agora não tem muito. Você vai tirar o Gabigol? Você vai tirar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje é o melhor jogador do Flamengo. Para mim, tá? Nesse momento, o Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. Ontem, para mim, foi o melhor em campo. O melhor em campo. Você vai tirar quem para pôr o Pedro? A não ser que seja uma lesão, cartão, alguma coisa. Você trocaria? Você faria isso para colocar o Pedro? Para justificar o quê também? Porque depois se falava do Pedro e tal, etc., mas depois da celeuma, mas teve uma gritaria maior ainda, porque isso é pessoal, não sei o quê. Eu não sei se é pessoal, mas também não vejo. Eu acho que o São Paulo não pode ser alarde. Para completar, também não vejo um alarde do Pedro não jogar. Só para completar o que eu acho, que assim, eu acho que a vida é uma constante evolução. Nós estamos falando aqui, já falei isso do Yuri Alberto, já falei isso também, e serve para o Pedro nesse momento. A bola não chega. Então você é um centroavante de time pronto. Se o teu time não estiver pronto, você não faz gol. Você tem que ter um time certinho para você montar. É como eu falei, a vida nem sempre é da forma como nós desejamos. O jogo de futebol nem sempre ele se aplica da maneira que você deseja. Vou dar outro exemplo aqui, não sei se as pessoas vão lembrar. O Luizão. O Luizão tinha a técnica que tinha o Pedro? Não. Mas o Luizão jogava pelo lado, o Luizão jogava dentro da área, o Luizão escorava zagueiro. Tudo aquilo que o jogo pedia para o Luizão naquele momento, ele fazia. O que eu estou dizendo aqui é pro Pedro, porque eu me coloco na situação dele. É como se fosse sabe, não é nem conselho, não é isso, mas pelo fato de ele é muito bom jogador, ninguém está desmerecendo também. Jogador, às vezes a gente fala, parece que a gente está conversando com ele, a impressão que dá aí, é o que eu sinto, entendeu? Porque eu acho que o Pedro tem muito potencial, só que ele não pode ficar só esperando a bola chegar no pé dele. Porque senão ele não vai jogar. Senão daqui a pouco ele vai ser igual aquele estigma que ficou o Fred na Copa do Mundo. É o Cone, porque fica parado ali, a bola não chega. E é o que acontece quando um centroavante fica parado esperando a bola chegar e o time não consegue jogar. Se o Flamengo tivesse perfeito, igual o Flamengo que a gente imagina, pela qualidade que tem, o Pedro podia ficar lá igual o ano passado. Sim. Ia fazer gol, batendo de orelha e ia fazer o gol. Acho que o nosso Pedro quer falar, né? Eu acho que o debate sobre a não utilização do Pedro, ele não passa apenas pelo episódio lá do preparador físico agredindo. Antes dali, o Pedro já tinha pouco tempo, o Pedro já tinha um momento ruim tecnicamente, e o Pedro já tinha... o Sampaoli não gosta do Pedro, porque parece que é uma coisa, o Sampaoli chegou lá no Flamengo, olhou pro Pedro e falou, não gostei desse rapaz aí, não. O Pedro era quem menos se apresentava com devido esforço no treino, o GPS apontava o Pedro como um cara que corria abaixo dos outros, o tipo de jogo do Sampaoli já não lhe favorece, e o Pedro é um cara que depende de uma bola chegando. O time do Flamengo hoje tem problema de mecanismo ofensivo. Então a bola não chega como chegou em outros momentos pro Pedro. O Pedro brilha no segundo semestre do ano passado com um time muito bem encaixado. O Gabigol abre, o Gabigol passa a servir muito mais, a bola chega no Pedro, o Flamengo busca o Pedro e ele tecnicamente muito bem coloca a bola para dentro. Rei da América, o Flamengo campeão. Mundial, ele foi até o melhor jogador do Flamengo. Hoje o Flamengo tem problema de mecanismo ofensivo, o Pedro tem problema de entendimento de como ele vai lidar com a fase de ser uma opção no banco, não ser um titular, e você tem um treinador que olha para ele e não vê a entrega que ele desejaria em treinamento. Então ele vai ficar para trás nessa fila. E aí você olha o debate, quem sai para entrar o Pedro, eu acho que ele só existe quando o Pedro vive um bom momento. Entra caixa. Gabriel, aí você entra o debate. Hoje, por que você tem que tirar alguém para colocar um cara que está muito abaixo tecnicamente? Esse é o ponto. Para mim, não tem debate. O Gabriel, para mim, não vive o melhor dos momentos, mas ainda assim, ele é um cara de construir espaço. Ele sai para arrastar o marcador, o Bruno entra. Ele sai para arrastar o marcador, às vezes a Arrascaeta pisa. Ele sai para arrastar o marcador, o lateral passa. É outro jogo. O jogo do Pedro é um jogo de fixar. Trazer um pouco mais a linha de defesa, deixar um pouco mais livre aquele setor do meio, espaçar ali, quem sabe, a defesa com a linha de volante ali. O Zé conhece muito bem esse setor do campo. É um outro tipo de jogo. Ele não está bem e esse não é o jogo do Sampaoli. Então, o debate é o Pedro tem que entrar. Tudo bem, a minutagem é baixa porque não encaixa, a fase não é boa e o treinador não é fã do seu trabalho.
Então não é que o Pedro não está jogando Eu acho que ontem poderia ter entrado um pouco antes. Poderia. Mas eu entendo também como treinador. Tem uma rejeição. E não é só pelo soco. Eu acho que o soco piora todo o ambiente. Está muito claro que a comissão técnica do Sampaoli não fala a mesma língua do Pedro. Está muito claro. Só que antes disso já tinha um jogador que na visão da comissão, e na visão não é da comissão do Sampaoli, é preparação física, é fisiologia, é análise de desempenho. Já observava um Pedro que entregava pouco no treino. E aí é informação, não é achismo. O Pedro entregava pouco no treino e foi sendo preterido. Como o Pedro está lidando com isso, para mim é um debate. É um debate maior, que aí tem que ter alguém supervisionando. Quando a gente bate na tecla que o departamento de futebol é um pouco acéfalo, tem que ter alguém supervisionando para virar e falar, tem um ativo aqui de uma multa de 600 milhões. Ele não está se encaixando. Esse treinador vai continuar ou daqui a pouco ele sai? Aí você está sempre nesse impasse. Você não pode negociar o Pedro porque você não sabe se o São Paulo chega na final da Copa do Brasil. Aí vem outro treinador que prefere outro tipo de desenho. Aí tem uma lesão. Porque o Pedro brilha muito também ano passado porque não tem o Bruno. Então você aproxima o Pedro do Gabi e joga naquele losango. Então são muitas coisas que ajudam a explicar. O Pedro está fora do time, não é um absurdo. Não é uma coisa, nossa, caramba, olha que absurdo, o rapaz tirou o Pedro, o rei da média. Não estava jogando muita bola. Aí a minutagem diminui, a confiança é abalada, o ambiente não é o melhor possível. O Pedro tomou um soco na cara de um superior. O Pedro deixou de treinar porque disse que não estava à vontade. Aí fica aquele disse-me-disse. Tem médico? Não tem médico. Não estava à vontade. Faltou o treino. Tomou multa. Foi suspenso. Volta contra o Cuiabá. Já está uma pressão. O Pedro, antes do episódio do soco, já estava naquela ansiedade. Você lembra o jogo de ida, Flamengo e Grêmio? Ele entra no final e não passa a bola, e quer fazer o gol, e quer construir a jogada sozinho. Então já é um Pedro que vem sofrendo. Para mim, então tem muita coisa que explica o Pedro estar fora. E eu entendo o Pedro estar fora. Se tem uma decisão, se não mudar o cenário, se fosse domingo agora, final, próximo domingo, Flamengo e São Paulo, por que você ia tirar o Gabriel? Não. O Gabriel não vive seu melhor momento, mas tem um caráter decisivo, pega pênalti ontem embaixo, mas você vai tirar o Gabriel para colocar um cara que te entrega menos ainda? Claro. Então assim, eu compreendo o Pedro não estar jogando e acho que isso está longe de ser o principal ponto de debate do trabalho de Sampaoli, que é limitado até aqui. Você tem que debater com a opção do corredor pela esquerda, que o Felipe por ali não funciona. Você tem que debater com a sua proteção do sistema defensivo, que está arrebentando tudo lá atrás, porque o Léo já não está dando conta. O Léo vai muito bem no meio de semana, mas o Léo ontem já não dá conta. Por que está estourando tanto? Você tem que debater se o Gerson está na linha de volante para ser segundo homem de marcação ou de construção. Você tem que debater quem é que vai... Se está com o Lozão, será que não dá para colocar o Ayrton agora, com esse Lozão? Tem muito mais coisa a debater para mim do que o Pedro exatamente. O time do Flamengo não vem apresentando um bom desempenho. O que o Flamengo cede... Oscila muito, né? O que o Flamengo cede de possibilidade para o Curitiba ontem é uma grandeza. A gente debatia ontem também, né, Bubu? O que o Flamengo cai psicologicamente como toma um empate de 2-2. 2-2. Flamengo, 40 e tantos minutos pela frente ainda, início do segundo tempo. Como é que você sente tanto esse baque? O Felipe Luiz já falou sobre isso. Eu acho que tem muita coisa aí para entender do problema do time do Flamengo hoje, antes do Pedro. O prazo de validade do São Paulo é a Copa do Brasil? Se chega lá, né? Ele já falou, Ele né? falou na coletiva. Ele falou, né? É campeão. Eu não sei se eu vou chegar lá. Então, isso pra mim é muito louco ele não chegar lá. Ah, mas é Flamengo. Porque assim, na boa, ele não chegar lá. O jogo é daqui a 3 semanas, certo? Dia 17. William, toma 2 pauladas na cabeça aí no Brasileiro. Cara, você acha que ele chega? Tem o jogo do Botafogo. Se ele perder... Aí vai ligar pro Rogério Ceni, é isso? Isso aí. Você duvida? Cara, não. Mas não é um absurdo. Eu não do que é o duvido. departamento de futebol Eu Flamengo. acho... O Ceni é um palavrão aqui. Deixa o Eu Felipe acho Luiz de baita técnico. absurdo. Resolve 2 problemas. Eu acho baita absurdo. Mas assim, eu não duvido. Eu acho um absurdo, eu não duvido. É coisas diferentes. Eu não duvido que eu já vi cada coisa. Eu já vi trocar... Pô, trocou um treinador campeão da Libertadores da Copa do Brasil por outro que só deu problema. Eu não duvido mais nada. Mas... Então, tem um faltando jogo... 3 semanas pra final, e vai quem no mercado? E outra, quem vai dirigir o time? Então, é o Rogério Ceni, é isso? O jogador, né? Deixa algum auxiliar. O Flamengo tem tradição de ser campeão com auxiliar lá, Andrade, Então, mas antes sério, Carlinhos. você vai encarar uma final de Copa do Brasil que é pra salvar o ano, aí você tira o cara e coloca um outro lá. Eu acho que não vai tirar, porque os jogadores estão dando demonstrações... Né? É o segundo jogo que você vê jogador indo lá na hora da comemoração, puxar o Sampaoli, quer integrar o grupo. Ontem já não foi muito. Isso te pega? Isso te pega? Não, tem muita coisa que me pega. Não, tô falando sério. Isso é termômetro ali? Não, eu quero dizer o seguinte.
O Sampaoli, pra mim, tem um jogo que eu acho que é um jogo cabeludo e perigoso, que é contra o Botafogo. Se ele perde um clássico, que praticamente decidiria a sorte do Flamengo, o Botafogo ganha, acabou o Flamengo, né? O Flamengo não tem muito mais o que fazer no Campeonato Brasileiro em termos de título. E se especialmente a forma como ele perde, se o Botafogo ganha 3-0, sei lá, o Botafogo ganha bem, aí a situação para ele fica difícil, não insustentável, e aí a diretoria, que já se mostrou capaz de fazer diabruras, pode chegar lá e tirar o cara. E eu não acho assim que demitir o Sampaoli agora compromete, vai mudar tanto o Flamengo para a decisão contra o São Paulo. Eu lembro de um jogo do Tottenham, quando o Tottenham foi para a final da Copa da Liga, que demitiram o Mourinho. Pô, o Tottenham não é campeão de nada desde 2008. O Mourinho leva o Tottenham até a final da Copa da Liga contra o City do Guardiola. Chega na semana da final, a diretoria demite o Mourinho. Quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em cima do Atlético, o Grêmio ganhou o primeiro jogo de uma boa vantagem e o Marcelo Oliveira, o treinador do Atlético, é demitido entre o jogo e o da final. O Vasco de 2000, o Oswaldinho Oliveira era o técnico, pegaram o João Santana para fazer o jogo. A gente consegue abrir a imagem? Tem uma curiosidade ali. Aonde? Tá vendo a bandagem na mão direita do Gerson ali? Sim, senhor. Sabe por quê? Por causa do soco? Ele quebrou a mão no nariz Não, ele não quebrou. Ele ainda tem algumas escoriações. Se você pega no jogo do Flamengo e Grêmio, no meio de semana, ele joga com alguns band-aids, algumas proteções e ainda tá ali. Então ele pegou de direita, porque ele é canhoto com o pé, né? Mas ele pegou... Mas a pancada foi direita, com a mão, ele vai com a direita direita pra baixo mesmo. aqui, ó. Direto? O famoso estraçalhou o nariz do Varela ali. Mas o Varela tava judiadinho, né? A gente viu lá no jogo, tava judiadinho. Tá tudo bem agora. Judiadinho. Perguntar sobre... A gente já fala do Fabrício Bruno, só para passar aqui para arrematar esse negócio do Sampaoli. Porque assim, o próximo jogo é contra o Inter, que deve ser um Inter reserva, certo? Sim. O Flamengo ganha ali. Eu não sei se aí vai ser menos uma semana no final. Ô, William, aí joga o Botafogo, vira o jogo da vida, o jogo do Botafogo. É muito louco. Eu acho que eles estão esperando a final da Copa do Brasil. Eu não sei se acho que se ganhar a Copa do Brasil, segue, se perder, vai cair. Eu não consigo afirmar, Zé, se ele chega até lá. Cara, certeza. Independentemente... Pedro, na boa, isso é uma informação. De boa, tô te perguntando, porque você é um cara super bem informado. É porque você... Não sei se você estava aqui na quarta... Não, você foi fazer os exames quarta passada. Isso. Tava o Felipe aqui, certo? Certo, quarta-feira. E eu ainda falei aqui, não sei se você lembra o Bubu, eu falei, olha, independentemente do resultado, não é vitória ou derrota que vai fazer o Sampaoli seguir ou ficar. Existe uma possibilidade, até com classificação, o Sampaoli não continuar. Porque há uma constante avaliação, um constante debate interno, que o trabalho não é bom. E esse debate... vamos pegar aqui pela amostragem que a gente tem. Como é que os nossos fãs de esporte que mandam vídeos estão reagindo ao trabalho do Sampaoli? Não estão felizes. Malhando. Então não é simplesmente... Eu particularmente também não estou gostando. Simplesmente um venceu, ufa. Não é venceu, bom. Ufa. Não é a bom. avaliação não é boa. Talvez você pegue, é o que o Bubu falou, tem uma chave ali, você perde um clássico, uma derrota cachapante contra um time que é reserva. Você tem algum fato novo? Que diretoria de futebol, especialmente a do Flamengo, que é uma não diretoria de futebol, ela trabalha assim. Então, eu não duvido. E você virar e falar, agora a gente tem 10 dias, agora ainda tem 2 semanas, agora ainda tem 15 dias para a final. Tempo de mudar agora, porque a gente está aqui hoje é dia 21 de agosto. Isso. O primeiro jogo é só no dia 17, ou seja, você tem 27 dias para o jogo. Até faltar 2 semanas ali para achar que vai dar uma saculejada, uma mesclada. O Flamengo oscila muito. Você pega uma curva de baixa ali para você mudar, eu não tenho certeza. O Sampaoli foi muito sincero nas últimas entrevistas, quando ele falou, não sei nem se eu vou estar lá. É verdade. Você não consegue cravar, garantir nada desse Flamengo para daqui a 2 semanas. Pega 2 jogos aí com desempenho ruim, você já vem na corda bamba, toma uma pancada num clássico contra o Botafogo. O Flamengo age ao sabor da torcida. Se a torcida tiver ali... Mas para fazer isso, já tem que ter uma carta na manga. E você acha que não tem, William? Já tem, William. E você acha que não tem, William? Provavelmente ele já tem o... Cara, a volta eles do não têm Ceni. convicção A volta nada. do Ceni. Não sei. Não sei se é a volta do Ceni. Aliás, só uma coisa. Mas eles já devem ter monitorado aí os treinadores, identificado mais ou menos quem é quem para poder... Porque não vai trazer um treinador de fora para resolver uma final, né? Você lembra o ano... É aqui no mercado. Você lembra o ano passado quando o Paulo Souza foi mandado embora? Você lembra? Lembro. O Dorival estava trabalhando ou estava desempregado? Estava trabalhando no Ceará. Você lembra o primeiro jogo do Dorival? Que ele chega sábado de manhã em Porto Alegre, ele bate um papo... Sim. Porto Alegre não, foi na Bahia, não foi? Não, acho que foi Porto Alegre, Inter. Que ele falou com o Mano lá o negócio o primeiro jogo no comando dele foi o Inter, é verdade. E o que eu acho é o seguinte, a gente talvez está debatendo aqui como se tivesse alguma lógica de organização do Departamento de Futebol do Flamengo, e não tem.
Então, trocar treinador do dia pra noite, eles demitiram sempre 2h30 da manhã. não, eu acho que pode combinado demitir era esperar o meio cara a acordar final. pra conversar e 2h30 da manhã o cara A tava gente não demitido. sabe ainda, não tem o sorteio Tem do lógico. mando, se o primeiro jogo da final vai ser no Morumbi ou no Maracanã. Dia 28 ou 29, segunda ou Então, terça. por exemplo, vamos supor, primeiro jogo de ida no Morumbi, São Paulo ganha o jogo, sei lá de quanto. Ganha o jogo. Você acha que entre os jogos trocaria? O cara, cara, não dá. A gente vai Sei. perder, ainda tem o segundo jogo. Ah, a gente já tem vi que isso mudar acontecer, agora. mas Então, muito louco. Aí fala assim, cara, não dá. O único jeito de reverter essa situação aqui é mandar embora. E acho que mesmo na semana da final, não é impossível, não é inconcebível imaginar. será, Bubu? Eu acho. Você chega, primeiro jogo, faz um jogo ruim. Faz um jogo ruim, mas você tá vivo lá. Perde 2 gols, perde não sei o que e tal. Aí você fala, cara, tem o jogo da volta, vamos jogar a vida aqui, mas se não mudar o cenário aqui e tal... Mas o que vai te impulsionar? Qual o nome que você vai trazer pro vestiário para chegar e falar assim, o primeiro jogo foi ruim, agora vou trazer quem? O Guardiola? Põe Pra chegar e falar assim, não, um auxiliar, põe algum mas tampão ali. Mas Vai ser aquela coisa de, vamos trazer aquele cara pro elenco ficar feliz. feliz e não precisa treinar muito, os caras resolvem. Não subestime a capacidade da diretoria do Flamengo de aprontar uma dessas. É bom frisar. Mas eu não acredito que, por exemplo, numa final, aquela decisiva, você vai fazer isso. Você pode fazer num campeonato longo. Campeonato Brasileiro, faltam o quê? 10 rodadas? O Eurico não fez isso com o Vasco em Mais 2000? uma Era o Oswaldo Oliveira? Entre o primeiro e o jogo da virada. Não sei, eu acho que essa diretoria não vai fazer isso, porque eles já... se você perguntar para 10 flamenguistas, por favor, vocês aí flamenguistas, por favor, respondam essa pergunta, caso vocês queiram, mandem vídeos. Você fala assim, a culpa do momento do Flamengo. Diretoria. Aí você acha que Mas os esses caras não trocam. Sim, Esses caras estão lá, eles não vão trocar, eles não vão se demitir. Sim, Eu me mas demito, eles não vai fazer. Mas só que aí, então, mas é o que eu estou dizendo. Não tem só jeito. que aí você tem que colocar todo mundo no balaio. Porque até então tem o Marcos Braz que assume toda a responsabilidade. Né? O Braz é o homem do futebol. Só que aí vai respingar no presidente também. Porque o presidente deixa esse tipo de situação. Porque se ele assina, se o presidente fala assim, não, beleza, vamos trocar o treinador de um jogo para o outro da final, peraí, você tem que colocar todos no balaio. Né? Todo mundo junto ali, porque é uma decisão conjunta. O poder muito concentrado na mão do Braz também é um problema. Isso... mas sempre, me parece que sempre foi assim, né? Porque o BAP, eu lembro que o BAP no começo começou a dar umas pancadas, tem uma confusão lá, e aí depois deu uma amenizada, porque eu acho que o Landim, ou o pessoal lá, você que conhece melhor do que eu, pelo menos o que eu lembro lá, deu uma acalmada, porque o BAP, algumas vezes, logo no começo, cansou de dar umas porradas no Twitter, lançar um monte de mensagem, e caramba tal, e depois parou. Agora, eu não sei como é que essa situação ela se encontra, né? Porque isso como é que fala? Você está sempre com o gás ligado ali. Só para explicar. A faísca ali pode explodir. Só para explicar, Zé, Fala, Pedrão. 2024 é ano de eleição no Flamengo. Sim. E o BAP é o candidato do Landim. O BAP é o candidato do Landim? O BAP é o candidato do Landim para a eleição. Então, só para você entender, a temperatura ela vai subir ainda mais. Mas aí eu vou te perguntar, como é que o Braz vai trabalhar a favor do Landim, sendo que o BAP é o... Como é que funciona? Isso é coisa de maluco, hein? O Flamengo é isso. Coisa de maluco. Não necessariamente a lógica faz. É isso? É esse raciocínio mesmo ou não? Sim. Só uma coisinha aqui, eu tenho que chamar Zap e Break, mas você tem uma coisinha aí. Não, porque você passou rapidamente em Fabrício Bruno. Não, é porque ontem o dia do Fabrício Bruno não foi fácil. O dia do Fabrício Bruno não foi bom ontem, mas a fase dele tem sido boa ultimamente. Aí a gente estava lá semana passada na CBF para convocação. Só uma informação para trazer. O Fabrício Bruno estava na lista larga de observação do Fernando Diniz. É mesmo? Fabrício Bruno debateu-se muito. O Adrielson tinha que ir na vaga do Nini e tal, não sei o quê. Até porque ele estava bem, quem estava bem cotado e sendo observado, estava, como diz o próprio Diniz, na lista larga, aqueles 30 e poucos nomes que depois viram 23 ali para ser anunciado, era o Fabrício Bruno. Era o nome do Flamengo observado, assim como o Matheus Cunha. O Matheus Cunha foi convocado para a seleção pré-olímpica. O Fabrício Bruno, ali, na hora da definição, acabou ficando de fora. O Nino foi o nome de preferência da comissão técnica do Diniz, do Eduardo, do Seixas, do Bertelli. Mas o Fabrício Bruno estava sendo monitorado nessa lista larga da seleção brasileira, William. Olha só, hein? Ontem foi mal, mas assim, eu acho justo esse monitoramento do Fabrício Bruno, porque ali na zaga do Flamengo, Davi Luiz, pensando na zaga do Flamengo hoje, acho que é o melhor jogador da zaga do Flamengo, o melhor zagueiro. Acho que não é o Davi Luiz, é o mais regular. Não é o Pablo, joga pouco, o Rodrigo Caio não joga. O Léo tem bons momentos, mas eu acho que o Fabrício, ele se recuperou dentro de um momento de muito questionamento que ele já viu dentro do Flamengo. Ele faz uma temporada de recuperação, vamos dizer. Me diz um zagueiro do Flamengo que não passou por um período de questionamento. Me diz um jogador do Flamengo tirando os quatro. Rodrigo Caio. Até o Everton Ribeiro é questionado, né? Até Gabriel o é questionado. já foi questionado também.
Zap, vamos lá. Boa tarde. É isso aí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.